Senhoras e senhores, tudo bem? Só para todos com a paz de Cristo. Você que veio dos canais, eu sou muito feliz de ter vocês na minha vida. Você que veio dos canais, se inscreve nesse canal. Esse canal é um pouco menor, mas se você se inscrever, ele fica maior nesse exato momento. Não deixe de dar o seu joinha, de curtir, de compartilhar. Isso é muito importante, que o YouTube entende que o vídeo é bom e vai indicar para mais pessoas. Vamos lá. Nós temos muitas informações agora. A CPMI que será protocolada, a CPMI que vai derrubar o governo Lula. Né? Isso se ele não cair antes, né? Se ele não cair antes. Por quê? O Lula, ele não vai querer sofrer o impeachment no final de carreira, né? Quem falou isso? Foi o Ciro Nogueira esses dias, né? Ele até falou, o Lula, ele não vai querer sair perdendo no final da carreira, né? Se ele não sofreu impeachment, ele certamente não virá à reeleição, né? Por quê? Porque não tem como mais, né? Acho que chegou, né? Chegou aí o final da carreira política. Vamos falar dessa CPMI e nós vamos falar também da Carla Zambelli, hein? Carla Zambelli, a situação dela está complicada. Que o Supremo Tribunal Federal, então, começou o julgamento, né? Começou o julgamento hoje, né? E é a primeira turma. Marcelo, mas só a primeira turma? Que julga, só a primeira turma, eu vejo você falando sempre, a primeira turma julga Bolsonaro, a primeira turma julga o pessoal do Rio de Janeiro, a segunda turma não se fala nada da segunda turma. O Supremo é composto de 11 ministros, né? Um presidente, que é o Barroso, 5 de um lado, 5 do outro. 5 de um lado, primeira turma, 5 do outro lado, segunda turma, né? Pois é, por que, que a segunda turma não é falada tanto? Eu te respondo. Que a primeira turma, pessoal, ela é a turma que julga os processos criminais. Então fizeram a divisão ali, né? Processo criminal é a primeira turma que julga. A segunda turma, ela julga mais processos cíveis, né, pessoal? Processos cíveis. Ah, vou te dar um exemplo ali. A pessoa, ela foi condenada a pagar alguma coisa, e aí ela não concorda com aquilo e vai recorrendo, recorrendo, e chega ao Supremo, né? Isso é processo civil. Criminal, onde envolve crime, é a primeira turma. Vamos lá. Então, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar a Carla Zambelli e também o hacker, que já foi condenado, o Walter Delgatti, né, por suspeita de invasão do sistema do CNJ. E aquela situação de alvará de soltura, pedido de prisão de Moraes, lembra aquela história? Pois é, o julgamento ocorre em plenário virtual. Esse é o problema, né? Formato no qual não há debates entre os ministros, tá bom? E eles depositam seus votos ali eletronicamente, né? E aí começa hoje e vai até o dia 16, né? Então, para você ver aí. E o relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Os ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, também vão votar nesse processo, tá? Então, a Zambelli entra, então, na mira do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que se ela for condenada, né, ela for condenada, ela vai perder o mandato. Segundo a denúncia aqui, a deputada teve papel central na ação criminosa e é apontada como autora intelectual do ataque cibernético à PGR. Afirma que Zambelli arregimentou Delgatti, prometendo a ele benefícios em troca da invasão ali de adulteração de dados no sistema CNJ. Para o PGR, Paulo Gonet, o objetivo era gerar ambiente de desmoralização da justiça brasileira para obter vantagem de ordem pública. Né? E aqui, pessoal, Marcelo, o que, que você acha desse julgamento? Eu acho que a Zambelli já está condenada. Né? Já está condenada. Por que falo isso? Porque você viu que o próprio Paulo Gonet já adiantou. Né? Já adiantou aí. Que ela foi papel central. Vai bater na mão dessa primeira turma que
emitiram um alvará de soltura e um mandado de prisão, também lá dentro do CNJ. E contra quem? O ministro Alexandre de Moraes. Né? Você vê que tão seguro que é isso que o Delgatti invadiu. O Delgatti invadiu. Para você ver, né? E aí, eles quiseram mostrar que o sistema é falho. E provaram também, né? Não estou falando que fizeram algo legal. Né? Foi ilegal. Né? Você invadiu o sistema e tal, isso aí é ilegal. Sim, a gente sabe. Mas também com isso ficou provado e caracterizado que o sistema é falho também. Porque se o sistema fosse seguro, né? Como que o cara ia entrar no sistema do CNJ? TSE, diz ele que ficou meses lá, e o cara, dentro do CNJ, emitir mandado de prisão? Que bagunça é essa? Então, o Delgatti errou? Errou. Tá? Errou. Agora, que o sistema também aí foi falho, foi. O Delgatti não é também um cara, vamos dizer, ele é bom, né? Nesse sentido aí. Agora, vamos dizer que ele é também o melhor do mundo, que não é. Você vê o cara aí, ó, brasileiro, cara que não tem muita experiência, ele mesmo disse, ele próprio foi lá e conseguiu invadir, né? E a Carla Zambelli, pessoal, ela tirou muita foto com ele ali, né? Então, tava ali. Inclusive, a Carla Zambelli levou, isso aí tá na mídia, levou o Delgatti para conversar com o Bolsonaro. Bolsonaro, sabe o que o Bolsonaro fez? Falou assim: ó, meu irmão, você quer que ser atendido por mim? Tudo bem, mas a porta fica aberta. Lembra desse caso? Quiseram colocar Bolsonaro dentro disso e aí quebraram a cara, né? Porque tem foto, vídeo de Bolsonaro conversando com ele com a porta aberta, né? E ele foi levado pela Zambelli. Isso aí está provado, todo mundo viu, né? Não estou aqui. Isso aí está lá. A internet está cheia deles aí. E ela também fala que levou. E o Bolsonaro também fala que recebeu ele. Mas Bolsonaro falou: eu recebia dezenas de pessoas por dia. Agora a porta fica aberta. Ficou aberta. Por causa disso que Bolsonaro não foi incluso dentro do processo, desse processo. Porque se Bolsonaro tivesse recebido ele, por exemplo, a portas fechadas, tivesse entrado pelo fundo ali, Bolsonaro estaria, nesse caso, respondendo por mais esse processo de invasão. Tá bom? Você vê que às vezes, né, um pouquinho que você, ali, o de esperteza, você se livra de processo. E o Bolsonaro fez isso sabidamente. Falando na oposição e na UCNJ, CNJ, né? Que CNJ, CPMI. A oposição vai protocolar, então, a CPMI do roubo do INSS na próxima terça-feira. Os senadores, o que eles fizeram? Eles adiaram um pouco, tá, pessoal? Eles adiaram um pouco isso aí, para poder agariar mais assinaturas, tá bom? Mais assinaturas. Eu tenho um negócio para te mostrar aqui. Espera aí que eu vou te mostrar. Então, acredito que conseguiram mais assinaturas. Então, na terça-feira será protocolado a CPMI. Quem tem o poder de dar andamento? Davi Alcolumbre. Aonde está Davi Alcolumbre? Moscou com Lula e Janja. Lula e Janja, né? Estão lá. Estão lá. Eu falo Lula e Janja que eles estão juntos só lá, né? Porque para ir são aviões diferentes, datas diferentes e talvez até o hotel seja diferente, não sei, né? Isso aí é um problema deles pessoal para lá. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, mas Davi Alcolumbre está lá e quando ele chegar, ele vai decidir se coloca em pauta o julgamento, a CPMI, se vai instaurar ou não, né? Engraçado, né? Engraçado que se a gente fazer uma análise bem curta na Páscoa ali, né, um pouquinho antes da Páscoa, a anistia estava na boca do gol, né? Na boca do gol para ser protocolada. Lembra? O que o Hugo Mota fez? Entrou no avião do Lula e foi viajar, né? Ele, Pacheco, não sei quem, não foi? Foi. Eles foram viajar para o exterior. É verdade, você viu isso aí.
e ele correu, né? E o Altineu Cortes, ele ficou de presidente interino da Câmara dos Deputados. Marcelo, onde você quer chegar? Justamente isso. Quando a coisa está apertando, o Lula inventa uma viagem, coloca eles dentro do avião presidencial, ó, e vaza. Agora, a CPMI estourou lá no Senado. O que o Lula fez? Ele repetiu a dose. Ele coloca o Davi Alcolumbre dentro do avião de novo e levou para Moscou. O Lula está fazendo tipo um negócio de táxi aéreo, né? Para poder livrar quem? Ele próprio. Anistia, o governo não quer. A CPMI, muito menos. E aí ele fica pegando os presidentes e indo. Na verdade, o erro disso aí não é só do Lula, né? Não adianta a gente colocar a culpa aqui 100% do Lula, né? Eu explico a você. O Lula está fazendo o papel dele. Concordam comigo? Ele está fazendo o papel dele, porque ele é a esquerda, ele não quer a anistia e ele não quer a CPMI. Então ele está lutando por isso, a esquerda. Eu vejo nesse momento uma culpa maior é do Hugo Mota, que deveria ter ficado aqui e ter protocolado a anistia. Eu vejo uma culpa até maior no Davi Alcolumbre, que ao invés de ficar na sua cadeira, que foi eleito para isso, ele entra no avião do Lula e vai. Pergunto, esses dois presidentes da Casa Baixa e Casa Alta, eles foram obrigados a entrar no avião do Lula e viajar? Hã? A polícia obrigou? Tinha ordem judicial para eles ir? Tem uma frase que diz que a gente só deve fazer ou deixar de fazer algo em virtude da lei. Da lei. O juiz te obrigar a fazer ou deixar de fazer. Agora, nesse momento, eles, de livre-arbítrio, entram dentro do avião e vão viajar. Então, o Lula tem culpa? Sim, mas é o papel da esquerda fazer essas coisas. Agora, os dois presidentes, neste caso, eles têm mais culpa ainda do que o Lula, porque eles não são obrigados a viajar. Entenderam a situação? Então, onde que nós chegamos, né? Para você ver aqui. Eu quero mostrar um negócio para vocês aqui agora. Eu acho que vocês não viram, vai ser de primeira mão. Aquela oficial, aquela senhora oficial de justiça que esteve dentro do hospital, no hospital com Bolsonaro, lembra dela? Que Bolsonaro na UTI, ela entrou lá. E aí vocês conhecem essa história, né? Vou te mostrar um negócio aqui sobre essa senhora. Tá bom? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Barroso recebe no Supremo Tribunal Federal oficial de justiça que intimou Bolsonaro dentro da UTI, a mando do ministro Alexandre de Moraes. Derrotamos o bolsonarismo. Aí está a cara dela, tá com a cara de, parece que tá chorando, né? Tá ali. Então, Marcelo, mas o que que tem? Ele recebeu um oficial de justiça. Vai lá para ver se você que alguém é recebido por esse homem. Vai lá. Vai lá vai lá você, vai lá alguém. Eu sou oficial de justiça, eu quero falar com o Barroso. Vai lá. Vai lá tentar falar com ele para você ver se consegue. Vai lá tentar falar com o Alexandre de Moraes para ver se vocês conseguem. Não consegue. Não, muito estranho, né? Muito estranho. Ainda tira foto para mostrar ainda para a sociedade que ela foi lá recebida. Se fosse um caso que você batesse na porta e entrasse, pessoal, não tinha problema nenhum, né? Não tinha problema nenhum você chegar e tal. Agora eu estou falando o seguinte: não é para qualquer mortal, tá? Não é para qualquer mortal ser atendido por essas pessoas. Até senador, pessoal, não consegue ser atendido por eles, né, pessoal? Né? Não é. Não é atendido. Isso aí eu te garanto que não. Tá? Inclusive, você lembra da história do Marcos Duval, que queria falar com o ministro Alexandre de Moraes? O que ele fez? Lembra daquela história da gravação e tal? Ele recorreu a Daniel Silveira, né? Fez uma manobra toda porque o ministro não recebia ele.
Lembra dessa história? Não recebe ninguém. E ainda recebeu no salão branco, né? Se não me engano, porque tem o salão branco, que é uma conversinha rápida, tem salão verde, tem um monte de salão naquele lugar, né? Então, ele recebeu ali, fala, senador, o que foi? Papá, papá, vamos embora. Então, quer dizer, agora tem pessoas que têm aquela conversa, tipo o Cacai mesmo, né? O advogado petista. Esse tem moral. Lá dentro do Supremo. Lá dentro ele tem. Ele chega, conversa a hora que ele quiser. Agora, pobre coitado de nós, né? Que falar com essa turma aí. E eu também não quero falar com eles também, não. Tá bom? Não me interessa, não. Falar em julgamento, nós falamos da Carla Zambelli. Falar em julgamento, nós estamos, então, nesse momento, tendo o julgamento, então, do Ramagem, né? Do Ramagem que já começou, né? Já começou, então, nesse momento, o julgamento do Ramagem. Marcelo, você vai transmitir ao vivo? Não, porque é virtual. Através do celular eles votam, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar para vocês os votos. Como estarão os votos? Lembrando que a primeira turma são 5 ministros. A Câmara ontem, né, suspendeu o processo do Ramagem, ficou todo mundo feliz. Agora, antes de ontem, né, à noite, agora o Supremo quer derrubar isso aí. O Maurício Marcão, ele disse uma coisa interessante aqui, né? Ele disse uma coisa aqui. Se o Maurício Marcão, se a Câmara dos Deputados, ele foi mais enfático aqui. Ele disse o seguinte: a Câmara hoje, ou não, o STF hoje vai derrubar a nossa uma decisão soberana, né? Soberana do da Câmara dos Deputados, né, pessoal? Tá. Se isso realmente acontecer, o Maurício Marcão disse, né? Ele disse o seguinte: se isso realmente acontecer, na mesma sessão, é a fala do Maurício Marcão, que é deputado, né? Ele é do Rio Grande do Sul, ele? Ou Santa Catarina? É por ali, né? É por ali. Eu confundo ele sempre com o Van Hatten. Van Hatten, os dois, né? São meio parecidos. Tá? Um abraço aos deputados. Ele disse o seguinte: se o STF derrubar nossa, a nossa votação, né, que nós paramos o processo, se o STF derrubar, na mesma sessão, ele falou assim: pega e baixa o decreto e fecha o Congresso Nacional. Já pensou? Pois é. Curta, compartilha. Forte abraço. Fica com Deus.